versículos aqui, sobre alguns outros assuntos, nós temos uma visão muito disruptiva do que é finanças e bênçãos e prosperidade. Por exemplo, acabei de voltar de Angola. E eu fui em comunidades que as pessoas são miseráveis. E elas servem a Jesus de todo o coração, puramente, porque elas não servem esperando receber nada em troca. Então elas não dão para receber, não fazem para aparecer, porque elas provavelmente vão continuar miseráveis durante toda a vida delas, mas vão continuar amando Jesus. Será que na igreja aqui ocidental, na igreja brasileira, será que isso seria uma realidade se nas nossas igrejas nós disséssemos assim: Deus não vai te dar nada em troca porque você está dando dízimo? Não é a garantia de nada disso. Não é nada. Amós mostra isso no Velho Testamento. Né? Não chegamos nem Entendeu? no Novo ainda. Não é verdade? Agora, trazendo isso para o Novo Testamento. A gente vai lá em Lucas 6, 16, 10, por exemplo. Um texto que Jesus fala sobre fidelidade. Então, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Sim. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Sim. A questão de dar, nós não podemos ver também como um ato de fidelidade a Deus? Sim. Sim, eu entendo que existem esses valores que para Deus são importantes, a fidelidade é um deles. Quando ele fala para os fariseus, ele fala negligenciar a fidelidade. Ele fala isso também. O que é fidelidade, né? Fidelidade é você ser confiável, né? No termo original ali do grego fala essa capacidade de ser alguém confiável. O termo significa garantia. Você tem sido confiável no reino de Deus? Você tem sido generoso de forma fiel? E aí quando você pega os ensinos de Paulo, 1 Coríntios 16, ele fala, em um dia do mês, separe um tanto para uma oferta. Ele fala sobre regularidade. Então, a regularidade, a fidelidade em ofertar a Deus é um princípio bíblico essencial, que vai contra essa ideia do relativismo. Eu dou quando eu quiser e como eu quiser. Que é perigoso também. É perigoso, porque você pode cair num negócio que que eu chamo de um individualismo relativista. Então, eu defino quanto eu dou, porque é livre, eu dou quando eu quero e eu não preciso ser regular. Só que se você... o risco disso é você não ser fiel. Exato. O que é fidelidade, né? E que os brasileiros têm dificuldade em entender isso. Então, às vezes, o 10% é tipo assim... É que nem a Bíblia fala sobre a lei. A lei é um aio para chegar a Cristo. Cara, você não tá conseguindo ser regular? Então vai lá, dá 10. Isso, te ajudo dando um número para você para que você possa seguir algo regular. Pelo menos você tem um padrão que você segue e você vai cumprir sim com o preceito da fidelidade. Porque você vai estar dando regularmente. Então tem esse lado bom, vamos dizer assim. Só que daí o risco é a pessoa falar assim, que é por causa disso que eu sou abençoado. E aí entra nessa lógica toda de maldição, de que, na verdade, o importante da regularidade é para honrar a liderança. A Bíblia fala sobre que o líder que lidera bem a igreja é digno de dupla honra. Sim. Como é que você vai honrar alguém que está servindo a igreja se você não tem doações regulares? A igreja não consegue se manter. Então, a doação regular, ela é bíblica e é necessária. A questão aí é a porcentagem, é impor uma porcentagem. É isso que eu acho que a gente precisa ser muito sensível para não cair no legalismo. Mas a fidelidade, ela é um princípio essencial. Então, hoje, o que eu pratico? Eu pratico doações regulares. Eu tenho ali e eu quero ir além. Então, eu não quero me ater a 10% como minha regularidade, eu quero ir além. Mas eu não quero deixar de ter a regularidade, porque eu entendo que isso é um princípio bíblico, um princípio necessário. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio no ensino para não cair nos dois lados, né? Então, eu vejo que tem várias passagens no Novo Testamento que falam sobre regularidade, fidelidade. E tem também o que fala sobre quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Aqui também, 1 Coríntios 9. É outra coisa. 10% será que é pouco ou é muito? O que você diria, cara? Você acha que é pouco ou é muito? Depende do ponto, depende de quem está dando, depende da sua condição financeira, depende de diversos fatores, né? Então o que o Novo Testamento fala? Cada um dê conforme a sua possibilidade. E aí, assim, você tem várias pessoas, teólogos, que dizem assim, né? O John Piper é outro que fala isso. Dar 10% numa sociedade norte-americana que vive no excesso, pra você ter noção, se todo mundo no mundo vivesse como um norte-americano, a gente precisaria ter 5 planetas para sustentar todos os recursos que eles gastam.
Então, assim, eles vivem bem de forma geral, né? Tem pobres, mas eles vivem bem. E aí o John Piper fala, dar 10% para um norte-americano é roubar a Deus. Uau. Ele inverte a cabeça, porque ele fala, vocês estão se baseando em muito pouco para justificar uma vida em extravagância, em ostentação. E ele quebra o pau. Agora, eu não vou pegar essa pregação e fazer aqui no Brasil, porque eu sei que tem uma dona de casa que tá pagando dívida do marido que faleceu, sustentando 5 filhos, não consegue nem ter o salário e tem alguém lá enchendo ela falando que ela tem que dar o dinheiro para a igreja, sendo que o dízimo no Velho Testamento era para ajudar essas pessoas. Sim. Era o contrário. Era o contrário. Era o templo recebendo para ser Suprir capaz de suprir a os necessidade. pobres, viúvas e órfãos. E será que a gente está, então, beleza, quero seguir o princípio do dízimo na minha igreja. Então, será que você está seguindo o princípio de o dízimo também cuidar dessas pessoas, da sua comunidade que estão em necessidade? Em Atos, a gente fala lá em Atos 6 e 7 da comida que era distribuída para as viúvas. Será que a gente faz isso com os necessitados ou será que a gente cobra deles? Exige deles? Generosidade é um privilégio. Sim. E ela vai querer ajudar se ela conhece a Deus, né? Porque no caso também, se nós pensarmos por esse lado, olha, então a pessoa não tem condições, ela não dá nada, então ela também está deixando de ser fiel no pouco. Ela está deixando de ter o privilégio em dar. Exato. Só que a exigência sobre ela pode não Sim. cumprir com a justiça que Jesus fala que é importante, né? Então, e tem uma outra coisa, que é a pessoa que conhece a Deus e que ama a Deus, ela vai querer dar. Sim. É a viúva pobre. Exato. É a igreja da Macedônia. É a Maria de Betânia, que quebra um vaso aos pés de Jesus. Sim. A pessoa quer dar, porque ela se sente... como eu recebi muito, eu quero dar. O lugar que eu mais senti a generosidade de pessoas foi no sertão do Piauí. As pessoas dando um copo d'água pra mim ali, que eles não tinham nem água na seca. E assim, a generosidade não depende da conta bancária. Não, depende. Né? Depende de uma consciência de quão amado que eu sou e o quanto que eu quero servir ao outro. Mas a imposição sobre essa pessoa é incorreta. A meu ver, não é justiça, não é o que Jesus chama. Porque no Novo Testamento, no modelo de Atos, é o dinheiro aos pés dos apóstolos, distribuído conforme a necessidade de cada um. Né? Sim. Então existe um modelo de equidade, um modelo de suprir a quem mais precisa. Cara, são muitas reflexões para nossa igreja hoje, né? Eu estava agora em Angola, também numa outra comunidade, assim, que você vê um menino que come uma vez por dia, ele come rama de batata, porque por vezes não tem, na maioria dos dias não tem alimento com substância, que a gente diz. E nessa comunidade onde eu senti muita presença de Deus, tivemos um culto muito abençoado, uma igrejinha que você colocava a mão assim de barro e você colocava a mão no telhado. Mas no final do culto, e a gente vai para dar, a gente não vai para receber, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Com certeza, cara. As irmãs, depois, Gustavo, né, colocar uma foto aqui disso que eu tô falando para as pessoas entenderem. As irmãs, a igreja parou com 50 pessoas ali dentro, as irmãs da comunidade entrando com as bacias na cabeça e encheram a frente da igreja de ofertas para nós. Demais, cana, mamão, frutas angolanas. É de chorar, mano. Galinha viva. É de chorar isso, cara. E a gente anda com uma caminhonete e a gente tem que levar. E o que a gente fez? No final do culto, nós os missionários, carregamos tudo aquilo, levamos embora. Inclusive comeram a galinha lá também, mataram a galinha, comeram a galinha. Demos para outras pessoas, né? Porque não tinha nem como a gente se alimentar de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas não têm nada. E elas dão com alegria. Entravam dançando, com muita alegria. Cara, o que Davi fala na oração dele? Ele fala assim, quando ele vai ofertar pro templo que ele não iria construir, né? Ele fala, Deus, quem somos nós para dar algo para ti? Pois tudo vem de ti. Exato. E aí ele vai dar uma oferta que, se você fosse converter para os dias de hoje, eu coloco no livro Economia do Reino, seria, acho que 22 milhões de reais em ouro e prata. É muita coisa que ele deu ali. Só que o coração cara, o que eu vou dar para Deus? Porque a gente olha pro africano e se compara e fala, eu tenho mais do que ele, então eu me vejo tão miserável diante do africano. Não, assim, é mais recurso, na questão, né? não, questão... sim, mas na questão de ter um coração que quer dar. E o que eu posso dar para Deus que ele não tem? Meu Deus. Né? E a gente fica nessas coisinhas de números e o que eu posso ofertar para Deus que ele não tem? Cara, a gente precisa muito aprender com essas pessoas, né? Aprender o que realmente importa para Deus. Eu acho que
Deus olha pro coração dessas pessoas e deve achar a coisa mais linda, porque ele vê a sinceridade, né? Exato. Ele vê a pureza, né?